Borobudur. No coração da Indonésia, na ilha de Java, localiza-se uma das mais misteriosas maravilhas do mundo. Não é nem um monumento à glória de reis e nem um templo onde deuses eram adorados ou apaziguados. Não há altares nem santuários, mas há sabedoria e beleza, genialidade arquitetônica e amparo espiritual. Trata-se de Borobudur, um templo budista representando o caminho da iluminação, esculpido em uma montanha de pedra. Borobudur é, na verdade, um gigantesco livro esculpido em 3 dimensões. Um livro de figuras de pedra criado para pessoas que não sabiam ler. As esculturas, postadas em uma série de galerias ascendentes, formam o caminho para a sabedoria e a iluminação. E da mesma forma que os textos sagrados e outras fés, Borobudur contém muitos capítulos e histórias cheias de mistérios e significados, meditações e moral. A construção de Borobudur, que durou 70 anos, começou por volta do ano 760 d.C. As mais de 1 milhão de pedras no monumento foram extraídas do leito dos rios Progo e Elo, ali perto. As pedras encaixam uma nas outras perfeitamente, sem o uso de argamassa, um feito de engenharia e arquitetura comparável à construção das pirâmides egípcias. Habilidosos artesãos podem ter esculpido as pedras com ferramentas de ferro similares àquelas utilizadas até hoje. Na verdade, sabemos muito pouco sobre a vida daquelas pessoas que criaram Borobudur. Mas as pedras esculpidas nos dão algumas dicas. Aparentemente, as pessoas eram prósperos fazendeiros. A terra fértil, que mudou muito pouco através dos séculos, deu-lhes uma rica recompensa. Menos de 200 anos após a construção estar terminada, a civilização que erigiu Borobudur desapareceu de repente. Registros posteriores referem-se a alguma grande calamidade, talvez um terremoto ou uma feroz erupção vulcânica. A verdejante selva rapidamente reivindicou Borobudur, escondendo seu esplendor pelos 1000 anos seguintes. Ele foi redescoberto por um engenheiro holandês em 1814. 200 homens passaram 6 semanas para desbastar as plantas que haviam coberto a montanha. Quando foi reexposto aos elementos naturais, o santuário logo começou a se deteriorar. Muitas tentativas infrutíferas foram feitas para restaurá-lo e protegê-lo nos 150 anos seguintes. Finalmente, em 1973, o governo da Indonésia patrocinou uma bem-sucedida recuperação, que levou 10 anos e custou 25 milhões de dólares, preservando Borobudur por muitas gerações ainda por vir. Hoje, Borobudur permanece como uma das mais importantes localidades budistas em toda a Ásia.
O budismo é a filosofia e maneira de vida ensinadas pelo príncipe Siddhartha Gautama, nascido na Índia por volta de 620 a.C. Ele pregou as virtudes da moral, paciência, esmero, meditação e sabedoria, a fim de alcançar a iluminação e, assim, libertar-se do sofrimento. A cada ano, em junho, milhares de budistas vêm aqui de todas as partes de Java e ilhas vizinhas para celebrar o Vaisek, uma cerimônia que comemora o nascimento e a morte de Buda. Na noite de lua cheia, eles se juntam para entoar preces conjuntas. A arquitetura de Borobudur espelha o caminho budista para a sabedoria e a iluminação. De longe, o perfil de Borobudur parece um monumental stupa, um sepulcro sagrado, contendo os restos de alguém que tenha alcançado a iluminação. Um stupa é uma forma sagrada para o budismo, assim como a cruz para os cristãos. Visto de cima, Borobudur lembra antigos padrões sagrados denominados mandalas. Estas foram projetadas como objetos de meditação, instrumentos para alcançar a luz. Significativamente, não se pode enxergar o topo de Borobudur de sua base, assim como não se pode perceber o fim de uma jornada espiritual sem antes dar os primeiros passos. Um peregrino vindo para Borobudur entra por sua porta a leste e começa a ler ou estudar as esculturas. Os corredores do monumento são o caminho para o entendimento. Cada parede é coberta de complexas figuras esculpidas, cada figura representando uma página no livro da sabedoria. O primeiro livro mostra as paixões e desejos mundanos. É povoado por reis, príncipes, vilões e demônios, ogros e ninfas. O segundo livro conta a história da vida de Buda. Cada capítulo da história de Buda tem uma moral. À medida que o peregrino anda por estes corredores, ele aprende a discernir entre bem e mal. O terceiro livro é sobre as viagens de Sudana, um rapaz em busca de conhecimento e luz. Talvez um representante de todos os peregrinos que gostariam de conhecer o caminho de Buda. As imagens de Buda embutidas nas balaustradas são como os professores procurados por Sudana. Manso, contemplativo, com apenas sutis mudanças nos gestos das mãos para diferenciá-los, os Budas personificam o foco interiorizado e sutil do budismo.
Quando o peregrino absorve o ensinamento e a sabedoria de Borobudur, ele passa pelo portão final, passando dos corredores estreitos das galerias para um amplo espaço aberto no topo da montanha sagrada, como se estivesse deixando um mundo de limitações e mergulhando em outro, de infinitas possibilidades. Sutil, profundo e provocativo, tanto em seus múltiplos significados quanto em sua simplicidade, Borobudur nos fala das silenciosas profundezas do tempo. Tanto para os devotos quanto para os curiosos, este é inegavelmente um lugar espiritual, um local de sabedoria e mistério, onde se pode contemplar o universo que existe dentro de cada ser humano.